Amém? Irmãos, nós temos um costume de vir à igreja geralmente para receber as bênçãos de Deus através da igreja. Mas geralmente a gente não tem no coração aquele intuito de dar ou de trazer algo ao Senhor. Geralmente a gente vem mais para receber. E eu quero, irmãos, que nessa noite a gente possa entender que no culto a gente também dá. No culto a gente também oferece. No culto a gente também se doa. Ou seja, a gente procura ser uma bênção na igreja e dentro do culto. Amém? Nesse capítulo eu também quero destacar a questão da unidade. Não é? Sem unidade, irmãos, em nosso meio, isso aqui não funciona. Ele traz a igreja de Atos como exemplo, onde eles tinham tudo em comum, onde eles perseveravam unânimes, onde eles repartiam o pão, onde eles vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam a cada um como havia necessidade. Então essa questão da unidade eu achei maravilhosa e muito importante para as nossas vidas no contexto de igreja. É interessantíssimo que a gente ande unido. Já pensou se nós, como igreja, fôssemos todos unidos com um só propósito, em uma só concordância? Que bênção a gente seria para o ministério pastoral? Quanto mais a gente poderia estar fazendo? E isso, irmãos, é uma forma de sermos uma bênção para a nossa igreja. Amém? Aleluia. O segundo, ore pelo seu pastor. Oh, glória a Deus. Sabe, irmãos, eu posso falar disso porque eu oro pelo meu pastor. Inclusive até quando eu vou para a escola com as crianças, dentro do carro, a gente está orando e a gente lembra sempre do pastor, da liderança de Elisângela, dos filhos dele. Eu pensei esses dias, eu disse, a gente cansa de ouvir aquilo dizendo, eu estava orando por você, eu orei por você, eu oro por você todos os dias. Aí eu pensei, é um para orar por todos, mas nós que somos todos não estamos orando por um. Amém? Você tem orado pelo seu pastor? Então, irmãos, continue com essa prática. O apóstolo Paulo, ele pediu que orassem por ele, para que no abrir da boca dele, a palavra viesse. Jesus chamou os seus discípulos, vamos orar. Então, irmãos, a oração é algo fundamental. O nosso pastor, ele deve estar cercado de oração, tanto ele, quanto a Elisângela, quanto a sua casa. Amém? A igreja é poderosa em oração. A igreja tem poder para descer os céus a esse lugar, para cercar a vida dele com amor e fé, com livramentos, para declarar sobre a vida dele olhos espirituais, para declarar sobre a vida dele proteção, que ele cresça, que ele avance, que a unção aumente, que os dons do Espírito fluam muito mais na vida dele. E tudo isso, irmãos, vem por meio da oração. E nós podemos fazer isso. Amém? O terceiro tópico: abençoe seu pastor com ofertas especiais. Irmãos, na primeira carta a Timóteo diz que aqueles que se afadigam na palavra, ou aqueles que ministram a palavra, ou seja, que se cansam no ministério da palavra, esses devem ser dignos de duplos honorários, ou seja, dupla honra. Está falando de dinheiro, irmãos. Está falando de oferta. E eu te pergunto, irmãos, não que o pastor venda conselho, ou que ele venda a unção, ou que ele faça isso, não. Mas, irmãos, quantas vezes a palavra que saiu da boca dele nos livrou de algo sério, de algo mortal, de uma armadilha de Satanás? E sabe, irmãos, não é que a gente vai pagar por isso não, mas existe uma unção na vida dele e a gente deve honrar. A unção que você honra é a unção que você recebe. Se você honra essa unção, você vai ter muito mais dela. Eu vou ter muito mais dessa unção. Então não é nada demais, irmãos, a gente ofertar, a gente chegar, pastor, isso aqui é seu, eu faço isso. E eu vou dizer a você, nunca me falta. Pelo contrário, toda vez que eu faço isso, o Senhor me surpreende. Não que eu faça para receber, mas eu faço por amor e por honra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O quarto tópico: envolva-se no ministério de socorros. Irmãos, o ministério de socorros, como o Jacques bem falou, é como uma mão que segura os 5 pilares. Que 5 pilares são esses? Apóstolo, evangelista, mestre, pastor e profeta. Ou seja, tudo isso aqui, irmãos, só funciona porque tem um ministério de socorros operando, trabalhando. A igreja de crianças, o diaconato, os conselheiros, não é? O grupo de louvor, a mídia. Tudo isso, irmãos, é um ministério de socorros operando, trabalhando para que tudo saia bem e que as pessoas sejam abençoadas nesse lugar.
Então eu como igreja, você como igreja, devemos sim nos envolver, devemos estar prontos para servir, seja na área que for. Tem isso aqui para fazer? Faça. Pastor Tony dizia algo que marcou a minha vida, irmãos. Ele dizia, quando você vê algo quebrado na igreja, não é para você chegar e dizer, ó, tá vendo, tá quebrado, ó. Não, vá lá e ajeite. Deus está mostrando a você. E isso é uma maneira, irmãos, de a gente ser bênção para a igreja. O propósito é que eu seja bênção. O propósito é que você seja bênção para a igreja. E quando eu faço algo para a igreja que traz, que ajuda, eu estou sendo bênção. Amém? O propósito, irmãos, é dar. O propósito é servir. O propósito é ser o melhor que você pode ser nesse lugar. Aleluia! O melhor que você pode ser nesse lugar. Glória a Deus. Vamos continuar. Aleluia. O quinto tópico, irmãos, é cumpra os seus compromissos. Aleluia. Irmãos, quando falamos em compromisso, já gela o coração, né? A maioria das pessoas hoje não querem saber de compromisso, porque entendem que o compromisso prende, que o compromisso amarra, que o compromisso é algo ruim. Mas sabe, irmãos, um homem e uma mulher de Deus, eles não podem viver sem compromisso. Eu digo isso aos meus filhos. Digo, meu filho, um homem não pode viver sem fazer nada, ele tem que ter uma obrigação, ele tem que ter um compromisso, ele tem que ter um foco, ele tem que ter um alvo. Porque sem compromisso, irmãos, a vida fica sem sentido. Já pensou, você acorda, dorme até a hora que quer, não sabe o que vai fazer, não sabe para onde vai, não, entendeu? Tem que ter um foco, tem que ter um compromisso. E esse tópico, ele fala justamente disso. Que compromisso é quando você faz uma promessa. E essa promessa, ela é recíproca. Ou seja, se nós nascemos de novo, se nós temos uma igreja, o Senhor nos plantou nesse lugar, isso quer dizer que nós temos um compromisso com Deus. Estamos aliançados com Ele. Agora, eu entendo, irmãos, que quando Deus me colocou nesse lugar, me plantou nesse lugar, Ele quer que eu faça alguma coisa. Ele quer que eu me mexa, Ele quer que eu me movimente, Ele colocou alguma coisa em mim para abençoar o corpo. Colocou alguma coisa em você para abençoar o corpo. E sabe, irmãos, esse livro, eu vou falar muito da minha vida, porque esse livro fala justamente de coisas que eu vivi nessa igreja. Eu vou fazer 13 anos que estou aqui, e quando eu comecei a ler, eu digo, é a minha vida. Irmãos, eu cheguei nessa igreja, bem novinho, acho que tinha meses de convertido, fui convidado por Neto. E Neto, certo dia, chegou e disse, rapaz, eu tenho um convite para você. Eu disse, amém, Neto. Pensei logo, para onde a gente vai? Eu novo convertido, achei logo que era alguma coisa desse tipo, né? Aí fui lá, quando eu perguntei, e aí, Neto, qual é o convite? Ele disse, é para fazer a faxina da igreja. Eu confesso, irmãos, que na hora aquela balançada, novo convertido, para mim foi, eu disse, eu vou. E sabe, irmãos, eu comecei a fazer a faxina da igreja, e eu fiz essa faxina acho que por 4 ou 5 anos. Comecei faxinando, depois me colocaram como líder. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos, o meu compromisso com Deus falava mais alto, porque eu pegava de 6 horas, era 6:30 da manhã, e muitas vezes eu ia até 3 da tarde, fazendo a faxina naquele tempo. Muitas vezes era só eu e Zé Nilton. Muitas vezes, irmãos, eu estava lá sozinho, não chegava ninguém, e eu começava a orar em outras línguas. Aí aparecia Saulo, aparecia Fernando. E sabe, irmãos, eles pegaram junto comigo naquela época, a gente deixava o piso brilhando. Era algo que era prazeroso, irmãos. A Bíblia diz, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E em nós havia esse fervor, e em nós havia essa alegria em servir ao Senhor. E sabe, irmãos, muitas vezes me deu vontade de desistir quando eu chegava lá e não vinha ninguém. Mas eu começava a orar e as pessoas começavam a aparecer. O fervor do Espírito, parecia que lá até pastor Jorge aparecia para ajudar na faxina. Você está entendendo, irmãos? Nunca pedi para sair. Fiquei na faxina até o dia que Deus me tirou. Isso trata de fidelidade, isso trata de compromisso, isso trata de honrar a palavra. Porque quando eu disse eu vou, eu peguei para fazer. Quando você, irmãos, for convidado para algum departamento, eu aconselho a você,
Se sua resposta for sim, vá até o fim. Seja fiel. Não se quebre por nada. Vai ter dias bons e dias ruins. Mas eu digo uma coisa a você, meu irmão. É gratificante quando você faz a obra do Senhor e você faz comprometido. Deus vai cuidar daquilo que precisa ser cuidado enquanto você trabalha para Ele. Aleluia. Fiz por muitos anos, irmãos. Depois fui para o diaconato. Pastor John era meu líder no diaconato. E quando ele me fez o convite, ele perguntou, ele disse, eu tenho esse convite para você. Mas não me responda, ore antes. E isso é uma das coisas que esse livro trata. Irmãos, quando você receber um convite, ore antes também. Principalmente se você for casado, você tem uma esposa, você tem filhos. Se o horário encaixa com aquilo que você está se propondo a fazer. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes, na hora que você empenhar a sua palavra, o pastor está confiando em você. E se a gente não comparece, a igreja vai andar com dificuldade. É como estar no departamento infantil, são 2 professoras. Se uma faltar e tiver muitas crianças, a outra vai ficar sacrificada. É como muitas vezes no diaconato, às vezes as pessoas em cima da hora ligavam para mim, não vou poder ir. E eu assumia, e eu então colocava alguém de improviso ali, mas irmãos, não era bom. Então quando eu e você se comprometer, a gente tem que cumprir. A gente tem que honrar aquele compromisso. É salvo que coisas acontecem, pode acontecer problemas, doença, qualquer tipo de coisa. Mas irmãos, isso é uma coisa extra. Não deixe de cumprir seu compromisso por motivo banal ou por qualquer motivo que não seja justo. Amém? Tem gente esperando por você, tem gente confiando em você. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, fui diácono, fui líder dos diáconos até o dia que o pastor John disse, solte isso aí, vem para cá. E eu comecei a servir a ele mais perto. E para mim tem sido uma grande bênção, eu tenho servido até hoje. E chegou um tempo que ele também me confiou uma igreja. Porque, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Quando ele dá, ele confia. Eu estou lá, irmãos. Quem já foi lá sabe. Não vou dizer a você que é o céu de maravilha, não, mas é o melhor lugar para mim. Deus me confiou aquele povo e eu tenho orado, eu tenho estado lá, não tenho falhado. Pergunte quantos cultos eu falhei naquele lugar. Nenhum. Fidelidade, compromisso. Amém? Glória a Deus. A nossa fidelidade, irmãos, também está envolvida nos cultos. Eu falei de departamento, mas você como crente deve ser fiel. Fiel como? Eu digo, deixa eu te dizer como é que você é fiel no culto. Quando você chega na hora. O louvor começa às 7h30. 7h30 a gente tem que estar aqui. Não é depois de 7h30. Não é depois que o louvor acaba. É 7h30. Salvo. Existem situações, irmãos. Eu tenho que ser equilibrado. Amém? Se você trabalha, se você não pode chegar, de verdade, amém. Fique em paz. Mas se você faz corpo mole, ou eu faço corpo mole para chegar atrasado, eu não tenho sido fiel. Eu não tenho cumprido com o meu compromisso. Eu não tenho sido cumprido com a minha palavra, porque uma vez que eu disse, Senhor Jesus, Tu és Senhor da minha vida, Tu és o meu dono, então eu me submeto à vontade dEle e eu tenho que cumprir. Amém? Então, é uma pergunta, você tem sido fiel no horário? Você tem sido fiel em ler a sua Bíblia? Porque, irmãos, crente que não lê Bíblia, ele está com sério problema de fabricação. Porque, irmãos, quando o dia mal chegar, que palavra ele vai ter? O que é que ele vai ter para sair daquele dia mal? Se chegar uma situação dele precisa evangelizar, ele não tem nada. Ele vai correr para o pastor. Por quê? Porque não está se alimentando. Entenda, seu espírito precisa de alimento. E você como crente tem que ler Bíblia. Aleluia. Na hora do louvor, na hora da adoração, onde é que a nossa cabeça está? Porque, irmãos, nós podemos fazer um teatro maravilhoso aí na frente.
e a cabeça está lá no Paraguai. Então, irmãos, Deus vê tudo. Deus vê tudo. Nós podemos esconder das pessoas, mas dele a gente não esconde. Deus vê tudo. A falta de honra, a falta de compromisso vai só nos trazer prejuízo. Como posso ser uma bênção para a minha igreja? Chegando na hora, lendo Bíblia, adorando ao Senhor, sendo uma bênção para o meu irmão, dando uma carona a ele. Aleluia. Glória a Deus. Está mexendo com você? Aleluia. Não faltando os cultos. Como posso ser uma bênção para a minha igreja? Não faltando culto. É impressionante isso aqui no domingo à noite, é cheio, mas nas quintas, nos domingos pela manhã, dá uma vazada. Eu te pergunto, irmãos, está todo mundo doente, está todo mundo trabalhando, está todo mundo com compromisso, porque quase 300 pessoas, e a gente vê várias cadeiras vazias. Ei, irmãos, não seja um crente domingueiro, porque você não tem sido uma bênção para a sua igreja, nem para você mesmo. Só vou no domingo à noite. Isso aí é desencargo de consciência, não é fidelidade nem compromisso. Me perdoe a palavra. Eu vou porque se o pastor não me vê, ele vai ligar. Eu vou porque senão... Não, irmãos, está errado. Você nasceu de novo. Você vestiu essa camisa. A camisa do sangue de Jesus. Essa eu inventei agora. E deixa eu te dizer uma coisa. É necessário que eu e você estejamos aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque você estando aqui é exemplo para os outros. Os outros vão ver em nós firmeza, constância, compromisso, fidelidade, perseverança. Vão ver em nós. É a nossa vida que vai falar, não são as nossas palavras. Muitas pessoas querem que o marido venha para a igreja, mas não vem, vem uma vez. Querem que o filho venha para a igreja, não vem, vem uma vez. Sabe, irmãos, é a minha perseverança, é a minha vida quem vai falar. Ele vai se perguntar, por que você vai tanto para o culto? Porque é bom. Porque lá eu recebo de Jesus. Porque lá eu adoro. Porque lá eu sou feliz, eu sou completo. Ele vai ficar curioso. Mas se eu não venho, uma vez ou outra que eu apareço, não pense que ninguém vai lhe seguir com esse exemplo, irmãos. Aleluia. Lembre-se que a sua vida, a minha vida influencia. Não só eu que prego, não. Você como crente influencia. Aleluia. Glória, glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. A Bíblia fala, irmãos, em Hebreus, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns ou de muitos. E sabe, irmãos, tem muito crente deixando a sua congregação, ciscando para lá e para cá, procurando uma igreja. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia muitas vezes, ela nos compara como o cedro do Líbano. Ou seja, nós somos plantados como ele. E a função do cedro do Líbano, quando ele é plantado, é enraizar até as correntes de água, para que ele tenha alimento e não dependa de chuva, mas dependa do solo, das correntes. Quando você e eu somos plantados em um lugar, deixa eu te dizer uma coisa, cria raízes espirituais, para que você possa, para que eu possa frutificar. Leva tempo, mas deixa eu te dizer uma coisa, quando os frutos aparecem, irmãos, ninguém vai poder dizer isso é falso não, vai ser aqueles frutos que Jesus disse, esses frutos permanecem, não são temporários. Aleluia, glória, glória a Deus. Aleluia. Deixa eu pular aqui para outro tópico, já foi-se embora meus 15 minutos. Aleluia. O outro tópico, irmãos, eu gosto muito desse tópico, é a sexta maneira de ser uma bênção para a minha igreja. Ele vem com o título, submeta-se com estilo e sorria sempre. Aleluia. Geralmente, irmãos, quando ouvimos a palavra submeter-se, ela também nos causa um desconforto. É da natureza humana não se rebaixar, não se render, não se submeter. Nós somos, meio cabeça dura para essas coisas. Porque nós não queremos ser
dominados, se essa é a palavra, acho que não é dominado. Mas não queremos, irmãos, de maneira nenhuma se render. E a submissão, ela dá a ideia de se submeter, de se render à vontade do outro. Só que dentro da submissão tem um detalhe, que o submisso se submete com espontaneidade. Não é obrigado. Ele tem prazer naquilo que faz. Ele tem alegria naquilo que faz. E o que eu acho interessante, irmãos, na submissão, é que há uma confusão entre submissão e concordância. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que o pastor John tem uma ideia e ele chega para mim e diga: Lucas, olha, eu tenho essa ideia aqui, a gente vai fazer dessa maneira, tal dia a gente começa a executar. E eu olho para a ideia e digo: rapaz, que ideia boa, pastor, maravilhosa. Se fosse eu, fazia da mesma forma. Isso é concordância. Isso não é submissão. Amém? A submissão, irmãos, ela só é de fato submissão quando a nossa carne geme. Aleluia. Vou dar outro exemplo. Vamos dizer que ele tem outra ideia e chegue para mim e diga: olha, Lucas, nós temos essa ideia aqui, nós vamos executar dessa forma, vamos fazer dessa forma, e eu quero que você encabeça isso aqui. Mas só que aquilo que ele está me pedindo eu não gosto de fazer. Aquilo que ele está me pedindo eu detesto fazer, eu não quero fazer aquilo. E aí é onde a minha carne geme. E aí é onde eu decido, ou me submeto, ou não faço, ou perdo a bênção de Deus. E uma das maneiras de ser uma bênção para a igreja é se submetendo à vontade da autoridade. Sabe, irmãos, muitas vezes nós olhamos os projetos e julgamos porque não está de acordo com a nossa visão ou com aquilo que a gente acha, e a gente acha que vai dar errado, e a gente acha que não vai dar certo, e a gente pensa que o pastor está doido. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, os projetos que ele recebe vêm de Deus, não tem como dar errado. Eu sei porque eu conheço a vida dele, de oração, de busca, de excelência. Então quando o livro diz se submeta ao estilo, é porque existe um estilo de fazer as coisas pela liderança. E eu não sei se você percebeu, mas o estilo de se fazer as coisas nessa igreja é um só. Ele se chama excelência. Vou dizer de novo. O estilo de se fazer as coisas nesse lugar é um só. Ele se chama excelência. Pastor John prima pela excelência, por aquilo que é bom, por aquilo que vai ser o melhor. Porque ele pensa nele também, irmãos, mas também pensando muito mais no povo. Pensa muito mais em você e em mim do que nele mesmo. Pastor dá a vida pelas ovelhas. E muitas vezes nós não queremos nos submeter ou nos render àquilo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, só é de fato submissão quando a minha carne geme, quando eu não concordo, mas me submeto. Aquele centurião olhou e disse a Jesus: eu tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e digo ao meu servo, faze isto, e ele faz. Aquele soldado estava dizendo: existe um modo de eu dizer ao soldado, você vai da forma que eu estou mandando, você vem e vem da forma que eu estou mandando, meu servo faça isso, ele faz da forma que eu digo que é para fazer, não do jeito dele. Se eu, irmão, se pastor John me confia algo para fazer, e eu faço do meu jeito, eu estou em insubmissão. Porque existe uma maneira. Se ele diz: Lucas, compre isso aqui, compre do melhor, eu compro outro, porque achei num precinho mais barato, eu estou sendo insubmisso. Eu não estou cumprindo com a ordem. E a insubmissão, irmãos, infelizmente ela traz prejuízos. Amém? Deixa eu te dar um exemplo da minha vida. Eu disse a você que esse livro falou muito comigo, porque eu vivi certas coisas. No ano de 2014, foi, o pastor John me convidou para me licenciar como auxiliar dele. E naquela época eu falei para todo mundo: você licenciado, eita glória, saí dizendo, até para minha mãe. Mas foi passando os dias, aí o pastor John chamou a gente lá, era eu, Saulo e Fernando na época. O pastor John disse assim: rapaz, o licenciamento de Fernando e Saulo está correto, está certo,
Mas o seu, Lucas, eu não vou poder fazer. Porque falei com o Dinho, e Dinho me perguntou se havia necessidade de lhe licenciar. E que necessidade era essa? Se eu celebrava casamento na época ou se eu celebrava ceia. Como eu não fazia nenhuma coisa nem outra, Dinho disse, então não há necessidade. Mas, se você quiser licenciar, licencie, por sua conta. E, irmãos, eu entendo que quando ele me disse isso naquela hora, foi como jogar um balde de água fria na minha cabeça. E eu tinha uma decisão. Eu penso, eu poderia dizer, pastor, o senhor mentiu para mim, o senhor me enganou, o senhor disse que ia fazer e agora não faz, e não sei o que, eu falei para todo mundo. Eu podia me revoltar, irmãos, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu me submeti, porque ele também se submeteu, acatou o conselho do superior dele, e quando ele acatou, eu também acatei, irmãos. Eu tive que, não é bom para a carne, irmãos, porque você naquela hora sente aquilo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter se submetido. Não fiquei frustrado, não fiquei de bico, não deixei de servir. Continuei servindo do mesmo jeito servindo a ele, sem bico, sem raiva, sem pantim. Porque eu entendi, irmãos, que aquele também não era o tempo de Deus. Amado e protegido. Talvez você não entenda isso, mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando você se submeter, você vai provar da unção e da graça de Deus na sua vida. Glória a Deus. Aconteceu outra situação, mais para frente, eu não sei se um ano depois, o pastor John disse, eu vou te licenciar. Só que nesse dia eu digo, eu não vou contar para ninguém. E guardei meu coração ali, passou os dias, só que quando chegou o tempo, acho que Deus não enviou a data certa, ou eu perdeu a data, aí o pastor John disse, mas bicho, teu licenciamento deu errado, não tem mais data, tu agora vai ficar para tal mês. Irmãos, guardei meu coração, continuei servindo, como estou até hoje. Submissão, irmãos, faz toda a diferença na minha vida e na tua vida. Aleluia. Existe um estilo de fazer as coisas. Existe um estilo. Você se submete ao estilo e com estilo. Como é que eu me submeto com estilo? Quando eu me submeto e passo a servir melhor e com amor. Amém? Aleluia. Quando eu sirvo, irmãos, com amor, eu estou me submetendo com estilo. O estilo de servir é o estilo do amor. Aleluia. Deus é bom. Você está sendo abençoado? Aleluia. Eu tenho algumas perguntas, irmãos, que podem aferir se você e eu estamos nos submetendo. Amém? Uma delas é, quando você é corrigido pelo seu pastor ou líder de departamento, você fica com raiva? Você sai falando mal dele depois? Não me responda. Mas eu quero que você pense nisso. Porque, irmãos, talvez não é só o pastor que tem autoridade para lhe corrigir. O líder de seu departamento também tem. O líder de seu departamento também carrega uma unção. Se ele vê as coisas erradas, ele vai chamar a sua atenção, porque ele tem autoridade para isso. Agora a pergunta é, quando eu sou corrigido, o que é que eu faço? Eu fico de bico? Eu fico fazendo corpo mole? Ou eu tomo aquilo como uma proteção de Deus para a minha vida, ou um combustível de Deus para a minha vida, para servir melhor? Sabe, irmãos, a correção, ela nos guarda do abismo. A correção, ela nos guarda do tropeço. A correção, irmãos, é Deus nos amando. É Deus nos amando. Ele corrige o filho a quem ama. Então, se eu não me submeto à correção, a Bíblia diz que eu não sou filho, sou bastardo. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Tem outra pergunta. Quando o seu líder lhe pede para fazer alguma coisa que você não gosta, qual a sua reação? Você faz reclamando? Você faz de todo jeito? Ou você faz da sua maneira
e não da maneira que lhe é pedido. Aleluia, irmãos. Vamos dizer que o pastor John me pedisse alguma coisa. Como eu deveria responder a ele? Eu vou fazer de todo jeito, eu vou fazer da minha maneira, não é? Ou eu vou fazer corpo mole, ou eu vou ficar com raiva porque ele me pediu alguma coisa para fazer que eu não goste. Isso, irmãos, é um aferidor no nosso coração para saber se a gente está se submetendo. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou aqui para servir, seja lá em que for. Domingo à noite, pastor John, eu subi lá, que eu sempre vou lá e pergunto: pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Ele disse: estou. Chama um diácono e vá tirar aquele tapete lá da sala de visitas e traga aqui para baixo, peça a um diácono. Eu olhei e disse: para que um diácono? Eu vou. Eu fui, tirei o tapete e trouxe, irmãos. Por que eu ia ocupar um diácono? Porque eu estava de terno? Não, irmãos. Não é a posição, é o coração. Trabalhamos esses dias aí com força, carregando tudo. E aí, irmãos, estamos vivos, né, Eudinho? Estamos vivos e fortes e prontos para outra. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, fazemos em amor, nos submetendo ao estilo e fazendo com o estilo. Glória a Deus. Irmãos, só um ponto onde a gente não deve se submeter à liderança é quando aquilo que ele pede está fora da palavra. Amém? Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que o pastor John diga a nós: olha, gente, quando chegar alguém aí rico, alguém com dinheiro, o pessoal que tem posses na igreja, vocês tratem eles diferente. Vocês perguntam se quer uma aguinha, um cafezinho, bote eles no melhor lugar. Mas se for gente sem dinheiro, bota lá para trás. Aí sim, irmãos, está fora da palavra. Isso aí é acepção de pessoa. É uma ordem dessa, a gente não se submete. Amém? Então, esse é o ponto onde a gente não deve se submeter. Pedro estava discursando discussando não, foi interrogado por autoridades na época, né, no livro de Atos, e eles disseram: nós avisamos expressamente que não ensinassem nem falassem nesse nome, o nome de Jesus. Nós advertimos vocês. Aquele sacerdote era uma autoridade do povo, né? Tinha poder para prender, tinha poder para tirar a vida, ele tinha poder, irmãos. Mas Pedro disse: importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque se Pedro deixasse de pregar a Jesus, ele estava desobedecendo a Jesus e obedecendo ao homem. Amém? Então, quando está fora da palavra, a gente não deve se submeter. Amém? Glória, glória a Deus. Aleluia. Vamos passar para o outro. O outro tópico, irmãos. A sétima maneira de ser uma bênção para a minha igreja diz assim: reconheça a armadilha da eita, eu disse essa palavra umas 3 vezes hoje. Familiaridade. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Então, irmãos, a familiaridade é uma armadilha para a minha vida e para a tua vida. Quando Deus nos dá o privilégio de servir a um homem de Deus de perto, como a gente tem servido ao pastor Johnny, a gente vai, irmãos, ficar próximo e a gente também vai começar a ver algumas coisas que talvez a gente não concorde. Por exemplo, o pastor Johnny, ele não é perfeito. Como você não sabia disso? Ele não é perfeito. Aleluia. Ele tem falhas, irmãos. E por a gente estar perto, a gente vai começar a ver. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Esse estar perto, irmãos, a gente deve absorver de uma outra forma. A gente deve aproveitar de uma outra forma. E não mostrar defeitos. E não ficar procurando defeitos. Quando a gente está perto, cria-se um vínculo de amizade maior.
a ponto de ter brincadeiras e tudo mais. Mas essa familiaridade pode ser perigosa para nós, porque é nessa familiaridade que a gente pode baixar a guarda e tratar aquele que não é comum como comum. Eu achei maravilhosa a expressão do livro. Ele disse: não trate seu pastor como ele fosse mais um da gangue. Você está entendendo? Existe uma turma aqui, o pastor está no meio, está se divertindo, está brincando, a gente está próximo dele, mas eu não posso tratar ele, irmãos, como mais um da gangue. No meu coração e no teu coração, ele deve ter o lugar, e o lugar correto, o lugar da honra. Se a gente perde a honra, a gente perde o temor e começa a tratar ele como comum, começa a explorar os defeitos. E deixa eu te dizer uma coisa: a unção que está sobre ele, ela não alcança mais a nossa vida. Não trate como comum aquele que Deus ungiu, irmãos. Ele é jovem, ele é animado, ele é brincalhão, mas deixa eu te dizer uma coisa: tem um limite. Amém? Eu nunca desrespeitei meu pastor, nunca. Ele está aí para me corrigir se eu estiver errado. Sempre tratei ele com honra, com respeito, chamo de senhor, de pastor. Johnny, não. Eu tenho tanta honra por ele, irmãos. Vocês percebem que ele viaja e eu não sento no lugar dele? Vocês percebem que ele viaja e eu não boto meu carro na vaga dele? Boto nada. Respeito. Ah, mas é só uma cadeira. Pode ser para você, para mim não é. Para mim não, irmãos. Eu respeito, eu honro. Eu tenho ele em alta estima. Inclusive, pastor, venha cá. Tome. Pode fazer, irmão. Se você tiver no coração, eu fiz porque eu estou com isso no coração desde casa. Amém? Mas eu vou te dizer uma coisa: ele não me pediu para fazer isso não. Agora eu vou te dizer uma coisa: não passa por essa vida sem honrar a vida do teu pastor, não. Não faça isso não. Prove e você vai ver o que Deus vai fazer com a sua vida. Amém? Então não podemos, irmãos, tratar nosso pastor como alguém comum, porque a unção que está sobre ele deixa de operar. A Bíblia diz, irmãos, Jesus diz: quem recebe o profeta no caráter de profeta, recebe o galardão do profeta. O profeta, irmãos, é um dom de Deus. Está lá em Efésios. Assim como o pastor é um dom de Deus. Então eu entendo, irmãos, que ao honrar o dom, ao honrar o ofício, ao receber esse dom em minha vida como algo precioso, eu vou provar do galardão. O que eu quero que você entenda é que há algo divino operando na vida dele para abençoar a minha vida e a tua. Deus não levanta ninguém, irmão, sem propósito. Ele foi levantado com propósito. Tem unção, graça, sabedoria para abençoar a minha vida e a tua. Só prova, irmãos, quem se submete, quem respeita, quem tem compromisso. E dessa forma eu estou sendo uma bênção para ele, uma bênção para a minha igreja. Aleluia. Aleluia. Quem recebe o profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta. Aleluia. Algo divino. Há um exemplo que ela traz no livro de Ana, a qual ela diz que Ana estava amargurada nesse dia. Ela orava tanto, ela se envolveu tanto na oração, que o sacerdote entrou e achou que ela estava embriagada, porque ela falava, mas não saía voz. E ele disse: até quando você vai ficar nesse vinho? Você está embriagada, parafraseando o que ele disse. E Ana olhou para ele e disse: não, meu senhor, eu não estou embriagada. Percebe, irmãos, que ele distrata ela, mas ela diz: não, meu senhor, eu não estou embriagada. Ou seja, sendo distratada e honrando. Você está entendendo? Ana era uma mulher estéril, não podia ter filhos, e por ela ter agido daquela forma, quando ela sai dali, o profeta diz, o sacerdote diz: seja conforme a tua petição. E Ana tem um filho que é Samuel, que foi um grande profeta no tempo de Davi, né? E fez grandes coisas o profeta Samuel. Mas deixa eu te dizer uma coisa: começou lá atrás com honra.
Começou lá atrás, é uma mulher que tinha tudo para destratar, mas não destratou, honrou. Aquela outra mulher que se encontrou com Jesus e vinha rogando a ele que curasse sua filha. Ele disse: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. John Bevere diz algo bem interessante. Ele diz: se você quiser passar glacê, botar doce, botar o que você quiser para enfeitar, não vai dar certo, porque ele de fato chamou ela de cachorra. Jesus chamou aquela mulher de cachorra. Não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Ela podia ter ido embora, ela podia ter praguejado, ela podia ter feito qualquer coisa, mas ela disse: não, meu Senhor, os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa. Jesus diz: grande mulher a tua fé. Você vem me dizer que não vale a pena honrar? Chegou atrasado. Chegou atrasado. Eu vou honrar até o fim. Meu compromisso é um compromisso. E compromisso requer fidelidade, requer entrega, requer foco. Conte comigo sempre, pastor Dono, sempre. Amém? Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E irmãos, o último ponto. Glória a Deus. É a 8ª maneira de ser uma bênção para a minha igreja. Diz assim: supere as ofensas. Amém? Irmãos, a palavra ofensa, ela quer dizer tropeçar, pedra de tropeço, oportunidade ou ocasião para pecar. Há outras traduções que dizem que quando fala em ofensa, está falando da isca que está na ratoeira ou que está na armadilha. Amém? Então só a palavra em si, irmão, já nos traz uma ideia de que se eu andar ofendido, eu estou em tropeço. Eu estou comendo a isca, como John Bevere tem no livro ali, a isca de Satanás. Ou eu, com certeza, estarei em pecado. Então, para ser uma bênção, na minha igreja eu preciso superar as ofensas. E se tem um lugar, irmãos, que é fácil se ofender, é na igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você tem poder e foi ungido para superar isso. Você tem palavra suficiente para superar isso. Tem gente que se ofende por qualquer coisa, irmãos. Tem gente que se ofende se a pessoa passar e não falar. Às vezes, pronto, eu vou dar um exemplo. Saulo vinha ali agora, pastor John também, e eu não sei se era Jacques. Saulo passou por mim, eu já vi ele quando ele passou aqui, ó. E eu não vi. Se ele fosse alguém imaturo, ele dizia: ó, não falou comigo, já está com pantinho. Não é verdade? Não, irmãos, tem hora que a gente não vê mesmo, não. Sério, eu não ia estar dizendo isso de púlpito, eu nem ia mentir, eu não sou louco. Mas eu de fato só vi quando ele... Então tem gente que se ofende por tudo. Tem gente que tem uma cadeirinha marcada na igreja, quando ele vê o outro sentar, mas... minha cadeira não. A minha cadeira não. Aí fica o culto todo em pé do culto, amaldiçoando o outro porque está na cadeira dele. Oxi. Aquele irmão amostrado, sentou na minha cadeira, sentou no meu canto. É meu canto, né? É sério, irmãos. É sério. Tem gente que se ofende com qualquer coisa. E, irmãos, isso é uma estratégia, isso é uma isca do inimigo para tumultuar as nossas vidas, para fazer com que nós percamos as bênçãos de Deus. Em Marcos 11:25, Jesus diz: e se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste também vos perdoe. Ou seja, eu só recebo o perdão de Deus se eu perdoar aqui embaixo. Se eu não perdoar aqui embaixo, o perdão de Deus também não vem. E eu acho impressionante a forma como ele ilustra outra parábola. Ele diz que um homem devia muito dinheiro. E quando chega na frente do seu Senhor, ele passa a suplicar, pedindo paciência. E o Senhor dele vai e o perdoa.
Mas aqueles camarada, quando sai de lá, ele encontra outro que devia a ele e não tem a mesma misericórdia. E coloca aquele na prisão. O Senhor, sabendo disso, o chama lá na frente e diz: por que não tivesse compaixão do teu conservo como eu tive de ti? Ou seja, irmãos, como nós fomos perdoados, é para que nós também venhamos a perdoar. Ele estava dizendo: se eu lhe perdoei, por que você não perdoou o outro? Eu lhe perdoei muito mais, você me devia uma soma extraordinária. E ele, tão pouco. Você está entendendo, irmãos? Se eu não ando em perdão, é porque eu não estou andando em amor. E se eu não estou andando em amor, também não ando em fé. E se eu não ando em fé, isso quer dizer que as bênçãos de Deus estão travadas na minha vida. Porque as bênçãos de Deus se recebem pela fé. É um contexto. Então, igreja, Verbo da Vida de Arco Verde, nós temos que passar a meditar nessas coisas. Não se prender no laço do inimigo. Não dar lugar a ele, para que a nossa vida não trave. Tem gente que está ofendida nesse lugar há muito tempo. E tem guardado essa ofensa como um troféu. Irmãos, troféu a gente guarda quando a gente tem uma vitória de alguma coisa. Agora, troféu de ofensa, faz isso não, está matando você. E pode ser que numa oportunidade o diabo faça um estrago. Eu não estou dizendo isso brincando, irmãos. Mas te livra disso. Só você pode se livrar disso. Como? Perdoando. Perdoar é uma atitude. Não espere sentir para perdoar. Não, eu não senti de Deus que é para perdoar. Ô irmão, não vai sentir nunca. Eu decido perdoar. Ah, mas o senhor não sabe o que ele fez. Nem quero saber, irmãos. Eu estou te dizendo. Você e eu devíamos muito mais a Deus e ele nos perdoou. Por que é que eu não posso perdoar o que deve menos? Por que é que eu tenho que guardar essa coisa inflamada dentro de mim que só cresce? E outra coisa, irmãos. Outra coisa. Sabe como você identifica que está ofendido? Vou te dar aqui alguns exemplos. Você fala mal de uma pessoa muitas vezes. Toda vez que você pensa naquela pessoa, você fala mal dela. Tem sempre um comentário negativo. Se você tiver, está ofendido. E você precisa eliminar isso. Há pessoas que se ofendem com a ofensa alheia. Como? Vamos dizer que o Dinho, meu amigo, me faça o mal. Vamos dizer que o Dinho é meu amigo, mas Adriano me fez o mal. E eu estou ofendido com o Adriano. Eu vou para o Dinho. E o Dinho, bicho, Adriano pisou na bola comigo, fez isso, fez aquilo. E eu digo: mas rapaz, que coisa feia. E ele não é crente? Pois é, rapaz, fez isso comigo, assim, assim, assim. Ah, pois bem que eu não gostava daquele bicho, vice. Eu também... eu senti lá assim com um jeitinho diferente. Bem que eu não simpatizava com ele, não. Aí o que é que acontece? A minha ofensa e o Dinho está tomando. E por o Dinho tomar a minha ofensa, quando ele vê Adriano, ele já não trata Adriano mais da mesma forma. Já trata desconfiado, não quer estar muito perto. Aí Adriano percebe: rapaz, o que foi que eu fiz com o Dinho? Que ele está estranho. E a pessoa fica se perguntando: não fiz nada, poxa, o cara está todo... Sabe o que é isso? Ele tomou a ofensa alheia. Está provando de uma coisa que não é dele. Tomando o veneno dos outros. E sabe, irmãos, pessoas ofendidas ofendem. Pessoas ofendidas contaminam. Pessoas ofendidas trazem em si raiz de amargura. E essa te afasta de Deus. Aleluia. Não nutra isso no seu coração. Acabe com isso se você quer ser uma bênção para a sua igreja. Aleluia. Libere. Seja livre, porque para a liberdade o Senhor te chamou. Não foi para andar preso. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Aleluia.
Então, irmãos, há um termômetro que pode indicar se eu estou ofendido ou não. Você viu a primeira pergunta, você viu esse segundo exemplo, mas há outro, no qual eu já percebi, porque eu já fiquei ofendido. De eu estar em uma roda, onde muitas pessoas estão, e a gente está ali dando risada, brincando, tal, e daqui a pouco o nome de uma pessoa sai no meio daquela brincadeira, aí a minha alegria vai embora. Por quê? Porque o nome da pessoa saiu. Se o nome de alguém tira a tua alegria, isso é um termômetro para saber que você está ofendido. Aleluia, glória a Deus. Sabe um remédio, irmãos? 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 é um show, é um espetáculo, né? A Bíblia diz que a gente deve orar até pelos nossos inimigos, quanto mais pelo seu irmão. Seu irmão vai passar a eternidade com você. Então aprenda a conviver com ele aqui. Está ofendido com ele, vai lá, pede perdão e ainda leva uma oferta. Leva uma oferta para ele. E às vezes, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes a pessoa nem sabe que você está desse jeito. Você está morrendo e a pessoa está lá. Dizem os mais sábios que andar ofendido é a mesma coisa de tomar veneno e pedir que o outro morra. Mas quem está morrendo é você. É horrível, irmãos. Aleluia. Então, irmãos, você foi abençoado? Glória, glória, glória a Deus. Deus é bom. Aleluia.